Hoje eu vou te ensinar a identificar se o seu familiar está comendo e se está indo algum alimento para o pulmão ou líquido usando esse instrumento que é o estetoscópio. Para que serve o estetoscópio? Primeiro a gente tem que entender que o estetoscópio ele é um amplificador de ruído. Então ele faz com que os sons fiquem mais intensos. Então a gente vai usar o esteto para isso, para ouvir os ruídos durante o engolir. E esses ruídos ficarão mais intensos para a gente conseguir ouvir melhor. Então, primeira coisa, você precisa treinar o seu ouvido. Você vai treinar ouvir várias pessoas engolindo. Pessoas que, teoricamente, não têm nenhuma dificuldade. Então, a primeira coisa é essa. Você precisa treinar o seu ouvido para ouvir, engolir diferentes e respirações diferentes. Lembra sempre que o estetoscópio é um amplificador. Então, se você tá com o estetoscópio no pescoço de alguém e essa pessoa fala, o som vai ficar muito intenso no seu ouvido, tá, gente? Então, tomar um pouco de cuidado para não ter desconforto auditivo. Então, a gente vai posicionar o estetoscópio, né? Você vai ouvir e a outra parte você vai colocar no pescoço de alguém, né? Nessa posição. Aqui, ó, bem no tubo onde a gente respira, que é esse tubo aqui da laringe, a traqueia, que fica aqui no pescoço. Outra coisa importante, não dá para ouvir em você mesmo, tá, gente? Você tem que ouvir em alguém, tá? Porque a gente tem transmissão dos sons do próprio corpo internamente, tá bom? Então, você sempre vai ouvir de outra pessoa. Então, a primeira coisa, posicionou o estetoscópio e vai colocar lá no pescoço de alguém e pede para a pessoa: respira para mim. E a pessoa vai respirar várias vezes e você vai ficar ouvindo aquele som da respiração. Engole a saliva. Engolir a saliva, você vai ficar atento àquele som que você escutou. Pede para a pessoa beber um gole de água ou pede para comer alguma coisa. E o tempo todo você vai ficar ouvindo os ruídos ali deste caminho do pulmão. E o que é esse tubo, gente? É o caminho do pulmão quando a gente engole, tá? Aqui no meu Instagram, tem um vídeo que mostra como que funciona a nossa deglutição. Então, dá uma olhada, entra lá no feed, que você vai ver esse vídeo para entender o porquê que a posição dessa pontinha do estetoscópio precisa estar posicionado corretamente, senão você não vai conseguir ouvir os sons de uma forma correta. Então tá, você treinou o seu ouvido, ouviu várias pessoas respirando, várias engolidas diferentes, com alimentos diferentes, com líquidos diferentes. E aí você vai agora fazer a mesma coisa com o seu familiar que você acredita que está com alguma dificuldade para engolir. Então a mesma coisa, você vai primeiro ouvir o padrão normal dele, que é a respiração, o engolir da saliva, tá? Então, posicionou o otoscópio no ouvido e colocou a outra pontinha no pescoço da pessoa que você quer identificar se tem alguma alteração. Primeira coisa, você vai ouvir se aquela respiração tá limpa, né? Se é uma respiração que só tem barulho de ar passando. Segunda coisa, tem algo estranho? Tem a sensação de que tem alguma coisa ali parada? Né, um borbulhinho, um som diferente, qualquer som, gente, que não seja respiração limpa, é um sinal de que algo está errado, é um sinal de que tem alguma coisa ali naquele caminho do pulmão durante a respiração. E o que pode ser isso? Saliva, tá? Principalmente se o seu familiar acumula muita saliva na boca ou tosse aleatoriamente durante o dia, engasgando. Isso pode ser saliva, tá? Uma outra dica é pedir. Engole, limpa a garganta e engole. Limpou a garganta e engoliu, a respiração ficou limpa de novo, sinal positivo que tinha alguma coisa parada. Ele pigarreou, engoliu, limpou. Só que passa um tempinho, vai cair de novo se for saliva lá nesse caminho do pulmão, tá? Então, já é um sinal de alerta de que algo de errado existe para engolir essa saliva. Segunda coisa, vamos tentar com algum alimento ou com algum líquido. Pede para a pessoa tomar, né, um gole de líquido ou comer alguma coisa e o tempo todo você vai ficar ouvindo os sons aqui, tá? No pescoço, em cima da traqueia.
E a mesma coisa, antes de engolir ou durante que engoliu, durante a engolida ou após engolir, sentiu que tem algum ruído estranho, que não é a respiração limpa, que esse paciente limpou ou tossiu, é sinal de que caiu alguma coisa no caminho do pulmão, tá? Ah, adianta eu ficar só tossindo e limpando? Não, por quê? O tossir e limpar é para tirar aquele alimento, mas não resolve o problema. Eu preciso entender nesse processo todo do engolir o que está acontecendo de errado, que o alimento ou a saliva tá caindo no buraco errado, hein, gente? Então é exatamente isso que acontece. Às vezes a gente fala de um modo, né, mais grosseiro, assim, essa questão da alimentação, de fala assim, ai, quando engole, tosse, é porque caiu no buraco errado. Mas nem sempre, né, esse cair alimento no lugar errado, no caminho errado, vai provocar tosse. Por quê? Um idoso, né, que tem isso com frequência, aquela região que dispara o reflexo de tosse e de proteção, que faz tossir quando engasga, com o tempo ele vai meio que se acostumando de ficar caindo alimento ali o tempo todo, de ficar caindo líquido, de ficar escorrendo saliva. E esses neurônios que deveriam responder com reflexo de tosse, pigarro, de limpeza daquele caminho, eles começam a achar que não tem que responder, porque tem coisa ali o tempo todo, tem saliva o tempo todo. Então esse reflexo ele vai parando de acontecer, né? Essa garganta, essa laringe, ela vai deixando de ter uma resposta reflexa. Isso é muito grave. Por quê? Esse paciente começa a aspirar, a entrar alimento para o pulmão de uma forma silenciosa, tá? Então, não tossir durante a alimentação, né, não significa que tá tudo ok, tá bom? Se é um paciente que você percebe outras dificuldades, apesar dele não tossir, a gente tem que investigar. Mas agora, assim, ó, que validade tem esse escutar, essa ausculta cervical, né, que é ouvir os ruídos durante a deglutição? Se deu uma ausculta limpa, se eu não identifiquei nenhuma alteração só pela ausculta, eu posso garantir que está ok, que esse paciente não tem dificuldade? Não, porque isso aqui é um recurso de avaliação. A gente tem outros parâmetros, eu não posso me basear apenas na ausculta cervical para garantir que aquele idoso está engolindo bem. Agora, deu ruído, eu escutei que tinha algum negócio esquisito, pedi para fazer pigarro e eu senti que a respiração limpou. Eu posso garantir sim que tem algo de errado, tá bom? E aí a gente precisa de uma avaliação da fono para entender por que tá acontecendo essas alterações durante o engolir, tá? Quem tiver dúvida pode me enviar aqui no Instagram, né? Ou comentar aqui nesse vídeo, me procurar pelo direct, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro a minha explicação. Então é isso, gente, um recurso muito simples que muita gente tem em casa, né? Então é possível, né, a família ter uma noção, uma percepção aí de que se tem algo de errado com o seu familiar usando o estetoscópio, né? Que é um recurso bem básico, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Um abraço. Ai!